intestino preso tá aí uma pedra no sapato de muita gente. Se você quer entender por que isso acontece, quando deve ser investigado e como resolver isso sem nem mesmo precisar de remédio, esse vídeo é para você. O meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP e hoje eu vou falar sobre esse problemão que muita gente enfrenta. Primeiro, o que a gente precisa para o bom funcionamento do intestino? O que resolve, na maioria das vezes, o intestino preso? Hábitos. 3 coisas no principal. Primeiro, tomar água. Por quê? Se a gente não toma água suficiente, o nosso corpo precisa daquela água para o funcionamento dos outros órgãos. Então, ele deixa as fezes mais ressecadas, realmente. Deixa aquela fezes seca, em vez de ser aquelas fezes pastosas, ele vai lá e tira a água das fezes para garantir a água para o nosso corpo. Então, se a gente não toma água, fezes ressecam. Segundo, atividade física. É por isso que muito paciente que fica acamado por alguns motivos, ou mesmo paciente que passa o dia inteiro sentado, tem uma chance muito grande de ter intestino preso. Porque ele realmente não está ajudando na movimentação daquele intestino. Quando a gente faz atividade física, seja ela qual for, seja musculação, caminhada, bicicleta, dança, corrida, isso realmente ajuda na movimentação do intestino. Então, a atividade física, ela é importante sim na correção do intestino preso. E terceiro, um dos mais importantes, as fibras. Eu sempre faço uma comparação de que quando a gente quer formar as fezes, a gente está fazendo como se fosse uma receita. A gente precisa de fibras, a gente precisa de água, senão a gente simplesmente não vai formar as fezes. E é principalmente das fibras que eu quero falar nesse vídeo aqui. As fibras é um tipo de nutriente que faz com que as fezes sejam formadas. Ela ajuda o intestino a se mexer, ela forma realmente o bolo fecal, que a gente chama. E aí que está um dos maiores problemas na alimentação. A imensa maioria dos brasileiros não bate a meta de fibras necessária para a gente conseguir evacuar de forma correta. A maioria das pessoas está comendo menos fibras do que deveria. E é daí que vem o problema de intestino preso delas. Eu já vou trazer dicas de como a gente faz para suplementar essas fibras, tá bom? Mas primeiro eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante aqui. Se você ou alguém que você conhece teve uma mudança, principalmente uma mudança repentina, do funcionamento do intestino, e principalmente se isso aconteceu a partir dos 40 anos de idade, isso precisa ser investigado. Por quê? Muita gente tem intestino preso a vida inteira, porque tem realmente alguma doença que causa isso, ou porque sempre teve hábitos de consumir poucas fibras, consumir pouca água, fazer pouca atividade física. Nesse caso, a gente sabe que na imensa maioria das vezes, se a gente corrigir esses 3 fatores, isso vai sim melhorar. Porém, se a pessoa a vida inteira teve intestino regulado e começa a ter o intestino preso, faz fezes mais afiladas, ou o contrário, se a pessoa a vida inteira teve o intestino mais preso e agora, sem mudar nada na vida dela, esse intestino simplesmente soltou, ou seja, qualquer mudança de hábito, principalmente se não houve, obviamente, uma mudança para justificar a mudança desse hábito, precisa ser investigado. Infelizmente, recentemente, a gente teve o caso da Preta Gil, que faleceu de câncer de intestino, que tem sido um câncer cada vez mais comum, e a gente vê que às vezes ele dá sintoma, com uma certa frequência ele dá o sintoma de mudar o hábito intestinal. Então, se houve uma mudança, principalmente ali a partir dos 40 anos de idade, precisa investigar. Na maioria das vezes vai precisar de uma colonoscopia. Ah, e não deixa de ir lá conferir. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre dicas para prevenir o câncer de intestino, que é um câncer muito comum. Vai lá nesse vídeo depois, tá bom? Mas voltando aqui para os hábitos que a gente pode sim mudar, porque como eu falei, na maioria das vezes o intestino preso está associado a hábitos. Se é o seu caso, se você sempre teve intestino preso, ou mesmo, eu não faço nenhuma dessas coisas aí corretamente, faz a mudança desses 3 hábitos, principalmente das fibras, tá? E você vai notar que na imensa maioria das vezes vai sim melhorar esse hábito intestinal. Bom, vamos lá para as dicas de como aumentar o consumo de fibras na sua alimentação? Primeiro, qual que é, né? Eu falei da meta de fibras, qual que é a meta de fibras? Bom, é recomendado que cada pessoa consuma pelo menos 25 gramas a 30 gramas de fibras por dia. Quanto mais, melhor. E às vezes é difícil de bater essa meta realmente, principalmente com a nossa alimentação que a gente tem tido. Onde que estão as fibras? Nos vegetais, então, salada, hortaliça, legume, nas frutas, todo tipo de fruta. Claro que algumas têm mais fibras, como, por exemplo, o mamão, a ameixa, a laranja, o kiwi tem bastante fibra também. Mas todas as frutas, no geral, elas têm fibras e ajudam no funcionamento do intestino. Então, a gente recomenda que, pelo menos, a gente coma umas 4 porções de vegetais e 4 porções de frutas por dia. Só que mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue atingir essa meta de fibras e é preciso que a gente tenha outras mudanças ali na nossa alimentação. Então, como que eu faço? Se mesmo comendo bastante salada, vegetal, hortaliça e fruta, mesmo assim, eu não estou atingindo a meta. Inclua mais grãos na sua alimentação. Boa parte dos grãos, principalmente o grão de soja, o grão de bico também,
O milho, o feijão, vários tipos de feijão, eles têm bastante fibras, principalmente se a gente consome em porções legais. E geralmente o brasileiro ele tem costume de comer ali aquele feijãozinho na hora do almoço. Por que não comer feijão também à noite? Ou então fazer uma salada de grãos, comer uma porção de grão de bico. Dá para fazer também uma soja, colocar ali um grão de soja temperadinho ali no meio da salada. Costuma ter um resultado bem legal. Outra coisa que dá também para a gente adicionar ali na nossa alimentação são as farinhas integrais, os cereais integrais. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Chia, quinoa, aveia de qualquer tipo, seja farelo, farinha, seja aveia em grãos, realmente. Eles têm também uma quantidade legal de fibras. Então, uma dica, por exemplo, é se faz uma panquequinha ali no café da manhã, coloca um pouco de aveia. A chia, eu adoro chia. A chia é uma sementinha que ela engrossa as coisas, então ela engrossa os líquidos, né? Então, por exemplo, dá para misturar ali, fazer um iogurte, colocar uma fruta da preferência, adoçar com mel ou adoçante até um pouquinho de açúcar, coloca uma fruta picadinha e coloca ali 2 colheres de sopa de chia. Já vai chegar numa quantidade legal de fibras. A quinoa também é um grãozinho super rico em fibras. Como que eu gosto de consumir quinoa? Eu gosto de consumir pura mesmo, às vezes eu substituo o arroz pela quinoa. Mas um jeito legal de consumir quinoa é misturar um pouquinho de quinoa no arroz. Então, quando for fazer ali uma panela, coloca umas 4 colheres de sopa ali na quinoa, mistura, cozinha tudo junto. Às vezes não dá nem para sentir diferença de sabor ou de textura e vai estar enriquecendo com fibras. Substituir os grãos refinados por integrais também pode ajudar, o arroz branco pelo arroz integral, por exemplo. Mas, sinceramente, se você gosta muito do arroz branco, tudo bem, não tem problema. Não vai ser isso que vai trazer tanta mudança assim se você fizer as outras coisas. E por último, a minha dica bônus. Quem segue aqui o canal já está acostumado a me ver falar da fibra de psyllium. Sim, eu sempre dou a dica, gente. Fibra de psyllium é um dos alimentos mais ricos em fibra. Ele é praticamente fibra pura. Para ter noção, uma colher de sopa de fibra de psyllium é igual a 7 gramas de fibras. Lembra que eu falei que a gente precisa consumir 25 gramas de fibras pelo menos por dia? Se a gente consumir 4 colheres de sopa de psyllium por dia, a gente já atingiu a meta. Olha que coisa mágica. Se você não quer fazer grandes mudanças na alimentação, consome pelo menos a fibra de psyllium. Ela é super fácil, uma farinha dá até para levar na bolsa, eu levo até em viagem para colocar nos meus alimentos. Como consumir? Ela é uma farinha sem sabor. Ela muda um pouquinho a consistência, ela engrossa também. Então, por exemplo, dá para colocar ali, tem gente que faz suco de fruta, tem gente que faz vitamina de fruta, coloca a fibra de psyllium. Eu coloco a minha geralmente em cima de salada de fruta, eu coloco em cima do meu mamão, que eu como de manhã. Dá para colocar dentro do iogurte também, vai ficar um iogurte mais grossinho. O ideal é espalhar ao longo do dia, mas pode ser tudo de manhã, tudo de tarde, tudo de noite, você que sabe. E se você tem dificuldade para ingerir água, que é um dos outros fatores super importantes também, como eu comentei, não deixa de conferir esse vídeo aqui. Eu dei algumas dicas de como aumentar o consumo de água. As dicas são principalmente para idosos, mas várias dicas dá para aproveitar para adultos também, viu? Eu tenho certeza que se você fizer essas 3 mudanças aí, aumentar a quantidade de fibras, e eu dei essa super dica aqui no final, hein? Aumentar a quantidade de água, sair daquele meio litro por dia. Pode não chegar a 4 litros, na maioria das vezes não precisa, na verdade, mas sair daquele meio litro que está tomando. Começar a se mexer, que seja uma caminhadinha por dia, pouquinhos minutos. Eu tenho certeza que na imensa maioria das vezes vai sim melhorar o seu intestino. E isso é super legal, até porque não é à toa que existe aquela palavra enfesada. Ela realmente vem do mau humor que a gente fica quando a gente está sem evacuar. Sem falar que intestino preso é um dos principais fatores de risco para câncer de intestino. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui pra mim, eu vou adorar saber. Se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo em que eu falo sobre saúde do idoso, com muita dica que serve para adultos também. Até mais!